Deixa eu te ensinar o que eu aprendi sobre ensinar mulheres a Bíblia Sagrada. Como ensinar a Bíblia para mulheres sem superficialidade. Ao final desse vídeo, a mulher vai entender e aprender como sair de frases prontas e começar a ensinar a palavra com clareza, com reverência e aplicação. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi. Muitas mulheres têm o desejo de ensinar a Bíblia, mas foram acostumadas a depender de frases prontas, de frases de efeito, de devocionais rasos e de interpretações soltas. Mulher cristã também precisa pensar biblicamente, precisa conhecer doutrina, precisa manejar bem essa palavra. Quero falar com você rapidinho sobre o perigo da superficialidade. Versículos fora de contexto. É bem comum a gente ver isso. Por quê? Porque nós somos ensinados nesses últimos tempos. Há um pastor que diz que nós recebemos uma herança dos americanos em que eles leem um versículo e começam a falar de si mesmo e começam a dar exemplos, e a gente acaba, de fato, não ensinando o que a Bíblia quer que a gente ensine, e a gente pega um versículo e acaba colocando ele fora de contexto com algumas coisas, se encaixando naquilo que a gente quer falar e não, de fato, do que a Bíblia quer que nós ensinemos para as pessoas. Frases emocionais sem base bíblica. E nós vemos muito isso no púlpito e, infelizmente, é utilizado por nós mulheres, né? Frases aí totalmente cheias de emoções, mas totalmente sem base, né? Sem ensinamento, sem embasamento na palavra do Senhor. Ensinamento que só motiva e não transforma, não forma caráter, né? E nós precisamos parar com isso, né? A gente não é coach de púlpito, não. Nós estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para motivar alguém a subir numa montanha ou dizer que elas vão conquistar e elas saírem do culto com a sensação de que foram extremamente motivadas, né? Mas não aprenderam, não transformaram, não tiveram uma mudança de vida através daquela palavra. O pastor vai dizer que nós ensinamos as nossas ovelhas a viverem num ambiente totalmente dopaminérgico, onde nós precisamos sentir, e nós não somos ensinados. Mas eu estou aqui para desmistificar algumas coisas e falar para você que nós precisamos ensinar a essas mulheres a compreenderem a Bíblia. E eu estou aqui para te ajudar a compreender mais a palavra de Deus e não utilizar desses artifícios que muitos utilizam. Mulheres que querem só servir, mas não sabem estudar. Existe muito no nosso meio. E olha que eu já ouvi de pessoas que fazem muito dentro da igreja, mas não conhecem absolutamente nada da palavra de Deus. Isso precisa mudar no nosso meio. Conteúdo que só emociona até gera reação, mas ensino bíblico forma caráter. 3 perguntas nós precisamos fazer antes de ensinar um texto para alguém. O que o texto disse aos primeiros ouvintes? Nós precisamos ler o texto, pegar um texto bíblico, por exemplo, e aqui eu já falei em outros vídeos aqui sobre a questão de Elias, e nesse texto que a gente vê que Jezabel promete matar Elias, o que esse texto está dizendo para os primeiros ouvintes, né? O que esse texto disse para as pessoas daquela época, o que esse texto revela, né, para as pessoas daquela época. Outra pergunta que nós precisamos fazer é o que esse texto revela sobre Deus. Você lê esse texto em que Jezabel promete matar Elias, mas Elias sai, vai para debaixo de uma árvore, de um arbusto e pede a morte. O que esse texto fala sobre Deus, né? O que esse texto revela sobre Deus? Quem é Deus nesse texto, né? Eu vejo um Deus cuidador, eu vejo um Deus que auxilia, eu vejo um Deus que ama, eu vejo um Deus que está sempre ali do lado, cuidando, né? E aí, outra pergunta que nós precisamos fazer. Como esse texto corrige? Como esse texto traz correções para nós, né? Não só para as pessoas que nós vamos ensinar, mas para nós também. Como esse texto consola, como esse texto orienta a mulher cristã de hoje, como esse texto orienta a mulher cristã de hoje. Eu estou lendo sobre Jezabel perseguindo o homem de Deus, e eu estou lendo sobre um Deus que dá pão, dá água, auxilia, ajuda, caminha com esse homem e diz para ele continuar. O que esse texto traz de consolo a nós, né? Traz que o Deus, ele é aquele que nos conforta nos momentos de maior angústia. O que ele orienta essa mulher? Orienta a prestar atenção de que Deus jamais nos abandona, mesmo nos momentos difíceis. Então, essas 3 perguntas, elas precisam acontecer antes que a gente, de fato, vá pregar. Você precisa aplicar isso e aprender isso
primeiro, depois de aplicar o texto para outras pessoas. Antes de mesmo perguntar o que esse texto significou para mim, pergunte o que Deus quis e o que Deus quer dizer nesse texto para você. E aí, como a gente aplicar esse texto, de fato, sem distorcer, né? Vamos a um texto bem conhecido. Romanos, capítulo 8. Vamos lá para o livro de Romanos. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. Romanos, capítulo 8, um capítulo extremamente conhecido, pelo menos para mim, já, gente. Sei para você, mas tomara que seja para você também. Olha, o capítulo 1 vai dizer: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por sua carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí a primeira coisa que a gente precisa aprender, qual o contexto desse texto, né? Qual o contexto desse texto? Você precisa entender que para quem Paulo escreve essa carta? Paulo escreve aos romanos, né? A igreja romana que estava dispersa, né? Por causa da perseguição da igreja em Roma, a igreja se dispersou e é uma igreja que estava passando por muita dificuldade, por muitas questões. O contexto da carta que Paulo escreve aos romanos é esse contexto dessa igreja que precisava desse consolo, precisava desse alívio. Inclusive, Paulo passa em algumas das outras igrejas e arrecada algumas coisas para mandar para a igreja de Roma, né? Então, era uma igreja que passava por problemas, né? É uma igreja que foi expulsa, uma igreja que foi desfacelada. E Paulo, então, decide escrever essa carta aos irmãos que estavam em Roma, não só para consolá-los, mas para contribuir de alguma forma, ensiná-los, né, as questões do caminho com Cristo, né? E esse texto está inserido aí. Um texto extremamente conhecido, e a epígrafe dele vai dizer: a nova vida debaixo da graça. Paulo estava ensinando sobre isso, né, para os nossos irmãos. O tema central desse texto, Amanda, eu dizendo, é a graça de Deus, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam. Eu gosto muito dessa versão, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o tema central é a graça de Deus, né? O que essa graça traz, para nós que estamos debaixo dessa graça, né? A liberdade que nós temos, a mudança que nós temos, essa condenação que já não existe mais para quem está debaixo da graça do Senhor. A conexão com Cristo, conexão total, porque sem Cristo não há graça. Sem Cristo não há esse favor imerecido. Sem Cristo nós não estamos guardados sobre essa graça. Sem Cristo não há perdão de pecados. Sem Cristo nossa alma não estava liberta. Sem Cristo, de fato, não haveria esse texto. Então, assim, essa seria a conexão. Doutrinariamente, né? O que nós podemos ensinar doutrinariamente? Isso é um texto que, de fato, ensina doutrina, né? As pessoas, olha, eu posso dizer para aqueles que estão aceitando a Jesus, para aqueles que estão vindo para o Senhor, mostrar para eles, para aqueles que eu estou discipulando, a doutrina é que quando você aceita Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, há uma graça que te inunda, uma graça que te cobre e você está livre dos seus pecados a partir do momento que você decide pedir perdão e decide viver debaixo dessa graça. Isso é doutrinário. Isso é ensino dos apóstolos, de que viver debaixo, que Jesus é aquele que nos livrou do pecado, da morte e do juízo. Uma aplicação prática nesse texto, né? Outra coisa que nós precisamos entender, uma aplicação prática desse texto. Para a minha vida, a praticidade que eu trago, é que depois que eu conheci o Senhor e que eu ando com o Espírito Santo, não ando mais baseado na minha carne, mas eu ando baseado naquilo que o Espírito me ensina, e debaixo dessa graça de Deus, não existe condenação mais para mim. Eu não estou mais condenada à morte eterna, mas eu tenho vida eterna em Cristo, né? Eu recebi a vida eterna em Cristo, eu recebi um nome que está escrito no livro da vida e eu vou morar no céu com o Senhor. Enquanto eu decidi viver debaixo dessa graça, é claro. Se um dia eu decidir sair debaixo dessa graça, eu perco absolutamente tudo. Então, o que eu aprendo com esse texto é que a lei, de fato, não poderia me levar a essa justificação. A lei não poderia me levar à justificação dos meus pecados. Mas a graça, sim, ela pode. A cruz pode me libertar dos meus pecados, me livrar da condenação eterna. E aí vem um cuidado que nós precisamos ter com as alegorias exageradas, né? Alegorias é importante, né? Você
colocar algumas coisas que talvez você ouviu sobre o texto, ou talvez que você já atendeu sobre o texto, ou de algumas coisas da sua própria vida, que você pode sim usar isso, não é proibido para quem está ensinando, tá? A Bíblia Sagrada. Mas há um exagero, eu leio o texto e vou falar de mim. Não, não é a pregação e o ensino da palavra não é sobre mim, não é sobre Amanda, é sobre Deus, é sobre Cristo, é sobre a própria palavra, né? Então, assim, eu não posso pegar um texto, ler e só trazer alegoria sobre isso. Eu preciso ensinar na prática o que esse texto quer ensinar para as pessoas. Eu preciso trazer uma aplicação prática, eu preciso trazer doutrina, eu preciso conectar Cristo nessa palavra. Um exemplo é quando a gente lê aí a história de Ruth, né? Você conhece a história de Ruth, né? De Noemi, de Boaz, né? Ruth decide acompanhar a sua sogra Noemi depois que os filhos de Noemi, né, falecem, um deles é esposo da Ruth, né? E ela decide acompanhar. Uma coisa é eu pegar esse texto e dizer assim, como encontrar um marido? O exemplo de Ruth. Isso é um tanto quanto imprudente da minha parte, né? Porque se a gente for olhar para o texto de Ruth, né, por exemplo, o texto fala sobre providência. O texto de Ruth fala sobre lealdade. O texto de Ruth fala sobre redenção. O texto de Ruth fala sobre a aliança de Deus. O texto de Ruth fala sobre aliança e sobre um cuidado de Deus em tempos difíceis. Eu não posso resumir o texto do livro de Ruth a esse tipo de assunto que talvez algumas pessoas... Estou dando um exemplo só, hein, querido? Mas talvez restringe alguns textos bíblicos a umas coisas tão, assim, vamos dizer, nada a ver. Então nós precisamos entender tanto do contexto, né, dessas premissas que eu dei para você para entender e falar sobre o texto, do que diminuirmos a questão da palavra de Deus a alguns simbologismos. Mulheres precisam de profundidade na Bíblia. Nós precisamos não apenas enfatizar mulheres, né? Nós mulheres, a gente gosta de pregar para mulheres, mas não se restringe a só isso. Nós não estamos aqui só para ensinar mulheres. A gente precisa, de fato, se aprofundar. A gente precisa aprender a aplicar a Bíblia, aprender a estudar, de fato, a Bíblia e entender a Bíblia como um todo. E não trazer algumas ênfases e só para as mulheres, né? Não oferecer só temas emocionais. É um outro que a gente, às vezes, é convidada para chás, né? Para algumas coisas. E aí os temas sugerem muito a gente trabalhar essa questão do emocional. Mas não é só isso. A palavra, ela trabalha o nosso todo, a palavra não trabalha só... A palavra nos direciona e nos mostra vários caminhos de decisões a serem tomadas, de ajuste nas nossas vidas. Em vários assuntos, a palavra de Deus nos ensina. Mulheres precisam de doutrina, história bíblica, hermenêutica e maturidade. Nós precisamos ter isso, mas eu não estou dizendo que precisamos fazer um curso de teologia, não. Talvez você não tenha... né? Não pode fazer um curso de teologia agora, ou não pode fazer um estudo, mas você pode acompanhar, né, pessoas, você pode acompanhar a gente aqui, eu posso ensinar você, e pode acompanhar outras pessoas te ensinando, e você mesmo pode pegar a Bíblia. Hoje a gente tem, além das Bíblias de estudo, nós temos vários conteúdos para a gente aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. A igreja ganha quando mulheres são bem ensinadas com a palavra de Deus. Mulher madura na palavra não é facilmente levada pelos modismos espirituais. Eu vou te trazer aqui um método muito simples que eu tenho aplicado com as mulheres aqui na minha igreja e que você vai aprender e vai aplicar aí com você também, um método para você aprender, um método simples de preparo na sua leitura da Bíblia. Primeiro, leia o texto várias vezes. Se você ler só uma vez, você não vai entender. Já fez prova de concurso? Já fez prova do tal do Sebrasp? A gente que faz prova de concurso aqui em Brasília, do Instituto Sebrasp, a gente sabe que a gente precisa ler o texto várias vezes. É assim que nos é ensinado nos cursinhos. E com a Bíblia, queridos, não é diferente. Você precisa pegar esse texto e lê-lo várias vezes. É claro que você não vai pegar um versículo isolado também não. Você vai ler o texto ali, você vai pegar um capítulo, ler ou a parte da epígrafe ali, né, que está explicando, lê aquele texto todo, no mínimo, pelo menos 4, 5, 6, 7, 10 vezes, até que você consiga compreender ali algumas coisas. E cada vez que você lê, vão apresentando novas coisas para você. Outra coisa, observe as palavras que estão se repetindo no texto.
circule elas, grave elas, anote elas. Isso vai ser de suma importância para você. Entenda o contexto, né? Eu estava numa aula esse tempo atrás sobre a igreja de Éfeso, né? E a gente estava com o pastor, ele explicando algumas questões do livro de Éfeso, e ele dizia que para a gente entender algumas questões do livro de Éfeso, né, da carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, nós precisamos voltar ao livro de Atos dos Apóstolos e entender o que acontecia, como é que foi a viagem de Paulo, como é que aconteceu a visita de Paulo, as pessoas que Paulo enviou ali para Éfeso, para a igreja de Éfeso. Nós precisamos entender a viagem dele, entender o contexto, e aí também precisamos entender e ler o livro de Timóteo. Por quê? Porque Timóteo foi o homem que Paulo encaminhou para ser pastor ali na igreja de Timóteo. Nós precisamos ler ali também e não esquecer do nosso apóstolo João, que também foi pastor na igreja de Éfeso. Isso pode complementar tudo. Então você imagina, você vai estudar ali o livro de Éfeso, você precisa ter o livro de Atos nas suas mãos para estudar juntamente, para você entender algumas coisas da carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Você precisa ler a primeira e a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, que foi pastor na igreja de Éfeso, e também as epístolas de João. Você precisa entender algumas coisas porque João passa por alguns apertos ali na igreja de Éfeso. Identifique a mensagem central do texto, né? Eu estava falando sobre o texto de Romanos, então, em Romanos, qual é a identidade, né, central da mensagem? É a graça. Então você precisa ter. Então, se você vai falar sobre um outro texto, talvez você vai falar sobre o Salmo 23. Qual é o tema central? Né? Identifique qual é o tema central? O Senhor que é pastor, não é? Que cuida da ovelha, né? Então, toda vez que você for estudar, você precisa identificar aí qual é a mensagem central do texto. Busque textos correlatos, né? Você vai buscar na sua Bíblia textos correlatos a isso. Você vai estudar, por exemplo, vai falar sobre um texto que está nos Evangelhos, você pega todos os textos que estão nos Evangelhos e leia sobre esses textos, sobre aquilo mesmo que aconteceu. Talvez você vai ler, como eu disse, que você vai ler algumas coisas na carta de Paulo a Éfeso, você vai ler ali também em Atos dos Apóstolos, né? E vai te ensinar muita coisa sobre o que aconteceu naquela igreja. Você vai ler as cartas que Paulo escreve a Timóteo, vai ler também as epístolas de João. Isso vai fortalecer e te ensinar sobre. Aplique com fidelidade, nada de invencionismo. Você não está aqui para inventar e nem rodear toco, não. Você está aqui para ensinar com fidelidade o que a palavra quer te ensinar de fato. Ore para ensinar com temor. Queridos, o temor do Senhor, ele é um princípio da sabedoria. Se nós queremos ser sábios, nós precisamos orar ao Senhor e buscar do Espírito Santo. Porque algumas coisas o Senhor vai nos revelar, algumas coisas o Senhor vai trazer para nós. Algumas palavras talvez que sejam difíceis da gente entender e a gente busca contexto, ensina, mas o Senhor vai trazer algumas revelações a nós. A oração é de suma importância para aquele que está estudando a palavra de Deus. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Esther, né? Muitos dizem muito sobre isso, porque essa é uma das curiosidades, que não fala o nome de Deus no livro de Esther. Mas o tema central do livro de Esther é o próprio Deus, é o milagre de Deus, Deus não só consolando o seu povo, mas Deus livrando o seu povo. Então, preste atenção, a gente precisa ter isso muito consciente, né? De que em todo o texto, né? Seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo precisa levar ao Senhor. Tudo que nós somos pregar, queridos, precisa remeter a Cristo, remeter às coisas que o Senhor tem feito. Se você sente que Deus te chamou para ensinar, para discipular, para liderar e cuidar de mulheres, não aceite viver de conteúdo raso. Prepare-se, estude, cresça. Mulheres que cuidam de mulheres precisam manejar bem a palavra de Deus. Comente aqui embaixo, palavra, se você quer ouvir mais desse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Siga-nos no Instagram, entra lá na bio, entra no link que está na bio, entra no grupo Gabinete Pastoral para Mulheres e venha aprender mais sobre a palavra de Deus, venha aprender mais conosco. Deus te abençoe.